conservadora, do Alegrete, do Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo inteiro pela internet. O Coronel Ronaldo trouxe umas balas aqui, boa essa bala, né, do Coronel Ronaldo? De boa qualidade, também o Coronel, né? Tá bom. E... É bala, não é munição, viu? Não é munição. Bala que eu digo é bala mesmo de comer, né? É de comer, né? Não é munição. Mas para nós é um motivo de reiterada alegria, né? De renovada alegria de estarmos aqui no programa. E eu estar aqui ao meu lado agora, já a postos, o nosso doutor Alexandre Machado de Machado. Bom dia, meu amigo. Bom dia, ouvintes do programa Crônicas. Peço aqui escusas pelos minutos de atraso, mas como nós temos uma equipe competente aqui, né? O Coronel Ronaldo, já como bom militar, já estava aqui meia hora antes do programa, a postos, para ver se tudo ia transcorrer conforme o normal do nosso programa. Eu quero aqui mandar um abraço para o meu tio Xavier Machado, lá no 29, que aniversariou ontem. E também, na data de ontem, completou 15 anos de falecimento do nosso saudoso amigo e prefeito José Rubens Pilar, um dos ícones aqui do município. Eu sou suspeito, mas considero a maior liderança política local aqui no município. Uma pessoa que foi 4 vezes prefeito, não é por acaso, né? E que se a gente hoje for enumerar diversas obras no município que estão aí, foram em sua gestão. Ouso até dizer que após ele não houve nenhuma grande aquisição do município, porque as áreas hoje que existem aí para construção habitacional foi adquirida na sua gestão, a área onde o tão esperado presídio estadual foi adquirido na sua gestão, o prédio do Centro Administrativo Municipal foi adquirido na sua gestão, e aí o prédio, onde vários prédios próprios aí também. Então a gente tem que, hoje vai ter uma missa, minha mãe pediu uma missa em sua memória na capela, então todos os pilaristas aí, os simpatizantes, se sintam convidados. Alexandre, se você me permite dar uma parte aqui a respeito do assunto, eu acho que ano que vem teremos eleições municipais, né? E aí tem uma questão, acho que a direita, aqueles que se dizem conservadores de direita, não podem esquecer. Muitas vezes nós até podemos não ter um representante municipal, sobretudo para o executivo, que efetivamente se declare como conservador de direita, né? Mas que, além da austeridade, desse princípio de ser um bom gestor público, né, nós temos que procurar candidatos, seja para vereador, né, seja para o legislativo municipal, seja para o executivo, que de alguma forma defendam as nossas bandeiras, né? Que é a liberdade de credo, de opinião, propriedade privada, direito à vida, não seja um abortista, direito à liberdade também de portar arma, né, para a sua defesa, do seu patrimônio. Enfim, é uma pessoa que pode até não coadunar, não estar de acordo com todos os nossos princípios, mas que de alguma forma, em termos gerais, né, nos represente, né? Nós não podemos ter esse preciosismo de achar que nós vamos ter um candidato desse partido ou daquele. Sim. Né? Deixa eu dar um bom dia para os amigos que já estão nos acompanhando aqui ao vivo, doutor Machado. A Silene Carvalho está conosco, um bom dia para a Silene. Um bom dia para a Ruth e o Vitorino lá da SEAT Gestão, também estão nos acompanhando. Bom dia. Isso. A Márcia Dias César, bom dia, na escuta desse maravilhoso programa. Obrigado. Obrigado. Temos aqui também a Magda Rocha, que está conosco. A Magda Rocha, se eu não me engano, não sei se ela é lá de Quaraí. Uhum. Que ela está conosco aqui assistindo. A Vera Bianchi Antunes e a Lourdes Gato. Dona Lourdes. Isso, está conosco. Então, não, é importante isso aí que o Coronel Ronaldo, até porque esses tempos
até em Brasília, se não me falha a memória, nós estávamos conversando e as pessoas falando assim, Alexandre, como é que é a situação hoje do município? É um governo de direita, é um governo de esquerda? Eu disse, olha, o resultado a gente viu nas urnas, né? Eu acho que se nós tivéssemos um governo de direita em Alegrete, o Lula não teria ganho em Alegrete. Se nós tivéssemos um governo de direita, o mais votado em Alegrete não seria o Dudu. Se nós tivéssemos um governo de direita, o mais votado em Alegrete teria sido o Onyx Lorenzoni. O eleitorado aqui, infelizmente, né, a gente podemos falar, é majoritariamente de esquerda. Então, eu não posso afirmar que a gestão municipal seja de direita, porque o resultado, normalmente a gente vê, por que sempre há agora essa briga nas eleições de 2004, por que estão fazendo todo o esforço para prender o presidente Bolsonaro para tentar tirá-lo da eleição de 2004. 2024, porque é quando tu faz as bases. Uhum. Entendeu? Então, tu tendo a base, tu tendo o prefeito, a probabilidade de tu ter uma boa votação é muito grande. Só que o reflexo que a gente teve foi completamente diferente. Nós temos umas pautas locais aqui bastante pitorescas, vamos dizer assim, mas vamos começar pela, digamos, a mais branda. Nós temos essa semana houve algo que repercutiu bastante na escola Demétrio Ribeiro, que foi a questão do material, do livro que fazia uma apologia ali à questão do MST. Nós, até a Liane está aqui conosco no telefone, em seguidinha vai contribuir conosco, porque ela é mãe de um aluno que teve problemas na escola. E nós, enquanto partido, acabamos entrando com uma denúncia ao Ministério Público, mas não somente por esse fato isolado. A gente tem que lembrar que na escola Demétrio Ribeiro houve aquele episódio que tem os áudios do professor xingando, mandando que vá procurar quem quiser, o Papa, seja lá quem for, mas que dentro da aula dele ninguém entraria com a foto do presidente Bolsonaro, que era um criminoso, que era um genocida, que tinha matado o pai dele, que tinha não sei o quê, que tinha papapá. E tirou o aluno peremptoriamente da sala de aula, xingou os alunos que estavam ali, que se manifestassem contrário ao que ele entendia, que fossem procurar seus direitos, mas que na sala de aula dele não entrava. Ato contínuo, houve aquela festa de aniversário para esse professor, onde ele ganhou uma aula, uma toalha com a foto do Lula, com bolo do PT e estrelas do PT por toda a sala de aula. Ele, lisonjeado, entrou na sala de aula, recebeu. E outra questão que chamou a atenção, que tinha 4 ou 5 alunos na sala de aula. Ou seja, em horário de expediente, em horário de aula, fazendo algo político que ele estava dizendo que não admitia. E onde é que estavam as outras crianças? Porque eram menores de idade que estavam ali. Onde é que estavam as outras crianças que não estavam naquele ato na sala de aula? E agora, por último, essa questão que, diga-se de passagem, é importante que fique registrado, diz que esse livro veio do MEC, e a gente sabe por que o Tarcísio não aceitou esses livros em São Paulo, né? Tá escancarado, aonde pinta o MST como um movimento pacífico, ordeiro, que tem CNPJ, que tem o CPF do seu responsável vinculado, que tem uma sede própria, que tem um telefone, enfim, pinta como se fosse um movimento... Uma instituição séria. Algo sério. E depois lá no final, nas notas de rodapé, tem uma notícia vinculada à Veja, de que a Veja pensa diferente, que é um movimento criminoso, mas 40 linhas para elogiar o MST e meia dúzia de linhas ali para dizer que a Veja pensa diferente, ou seja, vinculando como se fosse só a Veja que pensasse Ou seja, o MEC não é quem escreve o livro, mas no momento em que o MEC endossa aquele livro para as escolas públicas de um autor que se coloca a favor do MST, indiretamente o MEC está dizendo, está assumindo isso, que ele está ok, que ele concorda com esse ponto de vista. Mas acho que agora a gente pode ouvir então a Liane, o rápido relato dela aí para corroborar o que
que a gente está falando aqui, que é uma realidade, infelizmente. Até eu faço um desafio. Quem acha que a gente está falando bobagem, bota uma camisa aí verde e amarelo. Não estou nem falando com o Bolsonaro, A, B ou C. Bota uma camisa verde e amarelo e entra numa universidade pública. Vê se não vai ser hostilizado. Bom dia, Eliane. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Coronel Ronaldo, Coronel Castro. E bom dia aos ouvintes do programa. Liane, é importante a gente ouvir o teu relato. Na verdade, o teu filho, né, foi um dos alunos que estavam com a camiseta, e não era nem nome Bolsonaro, era simplesmente uma foto dele, né, e que ocorreu todo esse episódio. Na oportunidade, eu me recordo, até porque eu me apresentei como teu advogado, né, e seria importante que tu relatasse a reclamação, a denúncia para a escola que tu fez, e se tu obteve algum retorno do que resultou todo esse processo que foi demandado na oportunidade. Sim, eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Qualquer coisa vocês podem me interromper, sei que o tempo do programa é curto. Mas é importante, Alexandre, que venha a público dizer, inclusive para que os outros pais saibam, né, que o ano passado, diante desse episódio, eu não instalamos, né, eu e a outra mãe, nós procuramos a escola de maneira respeitosa. Quando meu filho relatou a situação na sala de aula, eu imediatamente procurei a direção de coordenação da escola e pedi uma reunião com o registro em ata, que fosse averiguada a situação e a escola tomasse as devidas providências. Mas o breve relato que se faz aqui é que esses alunos, um grupo de alunos, confeccionaram uma camiseta apenas com a foto do então, na época, presidente Jair Bolsonaro e a bandeira do Brasil nas costas da camiseta, ou seja, não tinha número, não tinha menção política, nada, mas só a foto do rosto do presidente. Cabe dizer também que os alunos em momento algum falaram qualquer coisa, ou desrespeitaram o professor, colegas, com opiniões diversas, né, contrárias àqueles times. Esse aluno apenas estava usando a camiseta. Esse aluno que estava neste dia com a camiseta foi utilizado, e ali existem os áudios que foram gravados pelos próprios alunos, não foi o meu filho, né, mas eu, como mãe de aluno, meu filho também tinha confeccionado a tal camiseta. Eu achei a situação bastante delicada e séria, por se tratar de um professor de história dentro de uma sala de aula, né, que aos gritos chamou o presidente Bolsonaro de criminoso diante de uma turma de jovens, né? E, inclusive, fazendo a colocação de que aquela imagem, para ele, tinha o mesmo significado de uma pistache nazista. Então, diante do que eu me considerei grave dentro de uma sala de aula e dentro de uma escola, um ambiente escolar, eu procurei a direção para que fossem tomadas devidas providências. A diretora me chamou, marcou a data, fui até a escola, lavramos uma ata, que inclusive no dia eu pedi que fossem reescritos alguns pontos. Quando eu fui ler, algumas coisas estavam diversas do que eu estava falando, eu pedi que fossem refeitas antes de assinar. E a diretora pediu que ela não poderia fazer nada, tinha que ser a coordenadoria de educação. Então, diante dessa colocação,
lá. Eu não sei se eu estou me prolongando ou a gente tem tempo para relatar essa situação, Alexandre. Não, vamos mais uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, só para a gente... Chegando lá, para minha surpresa, né, tentaram pôr alguns entraves para que eu não fosse ouvir. Né? A membro da comissão da coordenadoria foi me receber no corredor e questionou por que meu filho não estava junto. Eu disse, não, meu filho não está junto porque na lavratura da ata, quando eu fiz a ata diante da direção da escola, meu filho não estava junto. Foi uma decisão minha. E o meu filho é o menor de idade. Aí ela disse que não iria me ouvir porque o meu filho não estava junto. Aí eu disse, não, vocês vão me ouvir sim, porque o meu filho é menor. E quem teve a iniciativa de fazer a ata fui eu, como mãe do aluno. Depois disso, tentaram outro entrave para que eu não fosse ouvida, colocando a situação de que eu iria entrar sozinha, ou seja, que o doutor Alexandre não estaria comigo. Aí eu fiz mais uma colocação para ela, dizendo que provavelmente lá dentro estaria o advogado do sindicato, né, como de fato estava, e que o doutor Alexandre tinha uma procuração e eu dava amplos poderes para ele me acompanhar e, portanto, ele iria sim entrar comigo. E entrou. Não vou entrar em detalhes do que foi falado lá, né, está tudo lavado em documento, mas é importante ressaltar, Alexandre, e isso foi testemunha disso, né, do desconforto por parte dessa pessoa que era membro da coordenadoria, da indignação, ela deixou transparecer a cada coisa que eu falava, demonstrava parcial, inclusive. E, inclusive, foi feito um comentário durante a oitiva por parte do Alexandre, né, que notou essa parcialidade de se ela está sendo parcial ou eu estou enganada. E eu disse, não, ela realmente parece estar sendo parcial. E, nesse dado momento, ela nos pediu desculpa. Né? Ela se deu conta que ela estava deixando transparecer a indignação dela por nós estarmos ali. E ela nos pediu desculpa. Mas é importante que você diga, Alexandre, que essa iniciativa de vir colocar essa situação também é para que os pais, hoje, eles sejam mais do que nunca vigilantes a respeito do que os seus filhos estão absorvendo dentro das escolas. Seja através de conteúdo, seja através de explanação dos professores. Nós estamos num momento delicado, né, mais do que nunca, e os pais precisam estar vigilantes. E além de estarem vigilantes, eles precisam saber que eles têm o dever de, inclusive, procurar a escola quando insatisfeitos, né, e colocar em situação. Porque eu lembro que, na época, a diretora se surpreendeu com a minha atitude de querer que fosse lavrar da coordenadoria de educação, que ela me disse o seguinte, cara, outros pais já vieram aqui com as mesmas queixas com relação a esse professor, porém nenhum pai lavrou lata. Eu disse, pois é, então, a partir de agora, eu quero que fique lavrado em lata. Liane, o que é isso? Às vezes, é o aluno atuado, o pai com respeito, o aluno sofre perseguição, mas é importante que os pais não se calem diante dessas situações e sejam cada vez mais vigilantes quanto a todo o conteúdo que está sendo ministrado em sala de aula. Nós temos excelentes professores, nós temos, inclusive, professores que divergem das ideias de direita, são professores que são de esquerda, a gente sabe, eu tive professores assim, inclusive, na faculdade, mas que transformem as suas aulas e realizam o seu trabalho dentro do respeito às ideias, né, e às colocações dos seus alunos. Liane, só é importante aqui, a gente está com o tempo corrido, hoje nós temos 2 pautas, mas é importante que tu registre, tu obteve retorno de qual foi a conclusão desse processo? Sim, até hoje a coordenadoria de educação, eu não obtive retorno da conclusão do processo. Estou em aguardo ainda. Mas tá bem, Liane, a gente te agradece a tua disponibilidade de estar conosco aqui no programa, explanando, né, de fato o que ocorreu,
porque isso contribui para a gente alertar os pais. Então, muito obrigado, tu que é ouvinte, tu e tua esposa são ouvintes assíduos aqui conosco, pela tua participação, tá bem? Eu que agradeço e espero ter colaborado. Um bom dia a todos. Bom, então tá aí, gente, o relato. Teve alguns outros pais já que conversaram comigo, eu não vou aqui citar nomes, inclusive que procuraram escola, e agora a gente sabe que compete às instituições fiscalizadoras aí fazerem o seu papel, a denúncia foi feita e vamos aguardar este retorno. Também essa semana teve o espaço regimental ali na Câmara também, que foi ouvido uma moradora do assentamento Novo Alegrete. Acho que todos comentaram, a nossa amiga Sônia, aqui vai um abraço para ela, para a dona Valdez, para o seu esposo, para todo o pessoal lá do assentamento que trabalham, que produzem, que estão preocupados em ter o registro do seu lote, a sua propriedade, para poder tirar dali o sustento da sua família, ao contrário daqueles líderes que a gente sabe que só tem a terra ali para legitimá-los, né, no local, para fazerem as perseguições que a gente sabe que ocorrem e que muito em breve vão chegar às mãos do relator Ricardo Salles, para que ele tenha conhecimento dos acontecimentos que tem aqui e, se necessário for, haja uma diligência aqui no assentamento para essa regularização. Então, quero aqui agradecer e parabenizar a coragem da Sônia em ir lá e relatar o que de fato ocorre, embora ela tenha sido muito agredida por uma líder do movimento criminoso do MST aqui em Alegrete nas redes sociais. As pessoas sabem separar o joio do trigo, né? E reconhecer. E também aqui um abraço ao vereador Jaime, que foi o propositor do espaço regimental, e dizer para o pessoal lá do assentamento que nós estamos atentos, não vamos admitir perseguições de nenhuma espécie, porque aquelas terras, salvo engano, pertencem ao povo brasileiro e não ao MST. Por falar em MST, né, Castro, o nosso deputado gaúcho, nascido na Alegrete do Zuco, né, é o relator aí da CPI do MST. Ele é o presidente Ele é o presidente. Presidente, é o relator Ricardo Ricardo Salles. Isso. E isso aí está causando um certo desconforto pro Já está sendo governo. perseguido, né? Não está, não. Tipo, fala pra gente aí como é que eles têm andado pelo Brasil e o que eles têm revelado da CPI, Castro. Olha, essa CPI do MST, assim como a do 8 de janeiro, o que eu vejo são os governistas querendo melar. O tempo inteiro, querendo dificultar o trabalho da CPI. É impressionante como a CPI do dia 8 de janeiro, o general Gonçalves Dias não foi ouvido. Isso é inacreditável, né? Porque os governos conseguiram barrar. Mas, enfim, essas CPIs aí, quem tem acompanhado, tem visto que a situação não tem sido fácil. Agora foi preso 2 cantores gospel e o G. Dias continua solto. E o G. Dias nem ouvido foi. Eu não sei como é que... Eu não sei se a oposição ela trabalhou corretamente na montagem dos seus... na escolha dos seus integrantes para trabalhar junto a essas CPIs, porque não conseguiram sequer aprovar o requerimento para o Gonçalves Dias ser ouvido, né? Olha aqui, a Rosane Deude está mandando um bom dia para todos. A Marli Severo da Costa também está conosco. O Oscar José Vicente, que é o Oscar, o esposo da Daniane, né? Isso. Também está conosco. O seu Oli Moreno José de Freitas. O Jefferson Ferreira Paim. Como é mais antigo que tu. Muito mais antigo. Não é mais antigo, é muito mais antigo. Coronel Ali, um grande abraço, meu amigo. Força, firme, está firme conosco aí no programa. O Jefferson Ferreira Paim, bom dia aos amigos. Bom dia. E o seu Oli, aqui, a Luísio Maidana também está sempre ouvindo. A Silene também está indignada com essa situação aí do que o sistema tem feito nas escolas, né? E nós temos os pais, ela diz que os pais têm que acompanhar realmente. E nós temos que retomar as regras da educação religiosa, da fé em Deus, política e orientação sexual. A questão aí, cara, aproveitar a nossa ouvinte aí está se mostrando indignada, né? Mas a gente tem que entender o seguinte, não é de hoje, não é desse governo. Há no mínimo 40 anos o Brasil sofre com marxismo cultural. Então a esquerda tomou conta das editoras, do Ministério da Educação, não vou dizer do Ministério, mas enfim, o próprio documentário da Brasil Paralelo reflete isso aí, como as ideias de esquerda entraram, né, no ensino brasileiro. E só respondendo aquilo que tu falou do Zuco,
porque antes de me esqueça, o trabalho do Zuco tem sido um trabalho corajoso, tá? Ele está enfrentando uma tropa de choque do governo que não é fácil, aquele pessoal do PSOL. Daí a importância de a gente eleger os candidatos. Pois é, o Zuco está ali na linha de frente, está apanhando, está batendo, não está fácil o trabalho dele. Não. Mas sem falar que o próprio partido, né? Mas só para concluir essa história... Tem tirado problema para ele. Só para concluir a história da educação, você entra, por exemplo, nas universidades, o que você vê de gente com a camisa do Che Guevara, e tá aqui, acabei de abrir aqui no YouTube, ainda está lá disponível o discurso dele em 11 de dezembro de 64, na ONU, na Assembleia Geral da ONU em Nova York, ele falando que nós fuzilamos e vamos continuar fuzilando. Esse é o líder dessa moçada aí. Agora entra com a camisa do amor, né? Da turma do amor. E outra coisa, ele falava, se referia aos opositores, aos homossexuais. Sim. E todos aqueles que eles consideravam párias para o regime, né? Bom, gente, outra questão aqui que eu vou abordar rapidamente. Vou usar 13 minutos para falar, para a gente poder entrar com as pautas bombas do governo federal, que foi sobre, eu tenho certeza que tem vários professores ouvindo para ver o que aconteceu. Bom, ontem houve um evento em Rosário, que foi o encontro da ANFRO dos conselheiros de educação e secretários de educação da ANFRO no município de Rosário. Como não é novidade para ninguém, eu e o conselheiro Márcio Zinelli, que por hábito fizemos o salutar enfrentamento dentro do conselho, e não é briga, é questionamento, é ser propositivo, é buscar, foi negado sei lá, nem sei o que equivale uma diária para Rosário, sei lá, 50, 60, 80 reais, sei lá o quê, achando que nós não iríamos, né? Mas aí nós fomos por conta própria. Mas quem levou isso? A causa, o secretário de Educação. Que é importante que se diga, né? O secretário de Educação desconhece, o secretário de Educação Municipal desconhece a legislação do Conselho. Porque o Conselho tem um orçamento próprio, aprovado pela Lei Orçamentária Anual, que tem autonomia para gerir aquele orçamento. Na verdade, a gente só comunica, né? Mas aí cabe agora uma postura do Conselho para orientar o secretário para que ele, mais uma vez, não infrinja a legislação local. Chegando lá, nós fomos, né? Os representantes do governo lá estavam, e estava lá a promotora da Promotoria Regional de Educação de Santa Maria. E, obviamente, que a gestão não levou as pautas bombas, né, para perguntar, mas aí eu perguntei para ela como é que ela via esse processo todo da terceirização da educação, que chamam agora de parcerização, né? Uma forma velada de dizer que não é terceirização, em especial da contratação de terceiros para atividades finalísticas, como é o caso de professor. E como é que vai ficar esse imbróglio criado aí, sob o ponto de vista jurídico, de haver subordinação, porque os diretores seriam da prefeitura e os funcionários seriam da terceirizada, ou seja, quem daria a ordem para a terceirizada seria os diretores. E ela foi enfática em dizer, do tipo, eu nem vou espichar, é ilegal. E não sou eu que estou dizendo, é a Constituição e a lei. A atividade finalística é responsabilidade do Estado e é selecionado via concurso público. Se tu quiser terceirizar cozinheiro, merendeira, essas outras questões de atividade de meio, todo mundo faz. Agora, terceirizar atividade finalística não tem previsão legal. Então, gente, a gente está discutindo, o secretário foi para o rádio dizer que o movimento grevista era ilegal, que as pautas eram ilegal, por tudo que ele está fazendo é legal. Eu acho que tem que haver uma questão de técnica sobre isso, sabe? Com todo o perdão da palavra, às vezes eu não sei se é má fé ou se realmente é uma incompetência brutesca com o que acontece, porque esse fato, qualquer iniciante, o Caio que deve estar iniciando no direito ali, sabe que isso não pode. Outra questão, atividade finalística que não vai entrar no índice de pessoal, aí inventaram esse godo que não entra no índice de pessoal, por que a gente está fazendo isso? Claro que mesmo que tivesse extinto o cargo de professor, que só aí tu pode terceirizar, se tu extinguir, e mesmo assim a atividade finalística não pode, mas digamos que tivesse extinguido o cargo de professor e entrar no índice de pessoal, gente. Isso é uma questão notória. Então eu queria dizer para os professores,
Nós fomos sim com recurso próprio, porque nos foi negado, que era isso que eu estava perguntando, embora o orçamento do Conselho a gente tinha autonomia, fomos com recurso próprio e realmente quem quiser ligue para o pessoal lá da Anfro, que eles vão disponibilizar da ata dos meios e vão dizer que a promotora que trabalha diretamente com educação foi categórica em dizer que esse processo de terceirização na educação aqui no município de Alegrete está à margem da lei, tá? É ilegal, e se ela disse que se passar pelas mãos dela, jamais ela ia autorizar esse tipo de coisa. Eu quero te fazer uma pergunta sobre isso aí, rapidamente. Se a prefeitura, mesmo agora sabendo, né, de antemão da ilegalidade desse fato, se a prefeitura insistir na terceirização, Olha, eles vão responder por isso. Pode haver multa, pode haver glosa de valores, pode responder por crime de improbidade administrativa. E a Câmara, que tenho certeza que está atuante e vigilante sobre esse, pode inclusive haver um processo de cassação do prefeito por reiteradas vezes se alertado quanto à ilegalidade e mesmo assim realizou a contratação. É simples. Eu acho que a gente tem o ônus e o bônus. Nós temos que ser responsáveis pelas nossas atitudes. Quer tocar o barco, toca, mas arca com as consequências. Muito bom. Saindo um pouquinho agora, então, da pauta municipal, né, Alexandre? Então, deixa eu falar a pauta nacional. Nádia Mileto, nossa amiga, está conosco aqui, dando bom dia aos patriotas, e dizendo, reiterando o que o Alexandre falou, endossando, a área técnica de saúde e educação pública é dever governamental, é finalístico. É isso aí. Então, eu acho que a gente pode agora, encaminhando aí para o final do programa, tratar de algumas pautas aí amplas que atingem todo cidadão brasileiro, né? Essa semana o Brasil está passando, né? A semana está se concluindo aí por uma semana complicada, aumento de combustíveis, né? Queda histórica da Bolsa de Valores. E a gente sempre insiste... Mais de 40 anos. Na primeira vez que em 40 anos foi quando ela bateu a 11º dia de queda consecutiva. Foram 13, só que agora foram 13. Então O número chave, subiu. 13, né? 13 para quem fez o 13. Então foram 13 dias, para o ouvinte, né, entender, 13 dias consecutivos que a Bolsa de Valores caiu, um dia após o outro. Então, a primeira vez na história, desde que a Bolsa de Valores foi criada. Aí o cidadão comum vai pensar, o nosso ouvinte, mas eu não tenho... dinheiro investido na Bolsa de Valores, não estou nem aí para isso. A questão não é essa, a questão é isso aí dá um diagnóstico da situação da economia brasileira, né? Que obviamente não é só por questões internas, tem questões externas também, relacionadas ao aumento dos juros nos Estados Unidos, etc. Mas tem um fator interno também, né? De má gestão. Então, ano passado a gente vinha inflação em queda, desemprego em queda, e o PIB, assim como a Bolsa de Valores, estava em alta. Ou seja, o Brasil estava andando no caminho do crescimento econômico. Com a eleição do Lula, isso aí já começou a se inverter, e aí veio uma tendência que está se confirmando de queda da arrecadação e aumento dos gastos públicos. Então a máquina inchou, o governo está 6 meses aí de aumento diário praticamente de impostos, né? Fez uma política aí, ao nosso ver, desastrada, a política de controle dos preços do combustível, desatrelou do preço internacional, ou aquilo que o Lula falou que na sua campanha eleitoral que ia abrasileirar a Petrobras, os valores, né? Ou seja, a gente ia ter um preço de combustíveis desatrelado do mercado externo. O que aconteceu? Está aí o resultado. É impossível. Estamos correndo até o risco de um desabastecimento de combustível. Já existe em alguns locais. De diesel, sobretudo. Por quê? Para o nosso ouvinte entender. Se o combustível lá fora está mais caro do que aqui, está valendo mais lá fora, por que quem extrai o combustível aqui, refina, né? Que não, tem muita refinaria que não é nossa, não é da Petrobras. Por que ele vai vender aqui, se ele pode vender lá fora mais caro? Então ele pode vender esse combustível lá fora e faltar esse combustível para a gente aqui, né? Então é isso aí, a Bolsa de Valores indica que a desconfiança do investidor com as empresas públicas, como o carro-chefe, que é a Petrobras, né, que inclusive demitiu um monte de petroleiro no Nordeste.
Ou seja, o pessoal fez o L lá e se deu mal. Você falou esse negócio do Lula. O Lula parece que deu uma declaração polêmica por esses dias, não sei se também isso afetou o mercado, né? Dizendo que vai usar a poupança regional em prol do desenvolvimento da América do Sul. Claro, de novo, né? Aquele dinheiro que é nosso, do BNDES, que é seu, é nosso, o dinheiro do pagador de imposto. Não tem dinheiro público, o dinheiro é nosso. Então ele pega o dinheiro do BNDES e vai emprestar, como fez, por exemplo, para Cuba. E aí a Cuba, qual a garantia que a Cuba deu de pagamento? Charuto. Quer dizer, se ela der o calote, quem é que vai cobrar? Aí fica por conta nossa. Então isso, para o investidor externo, ele vê. Parece que agora com a legalização da maconha vai ser maconha daí, né? Parece que vai. Aí sim, né? Já pensou? E vão comprar a energia da Venezuela. Será que esse apagão tem alguma coisa a ver com isso? Tem gente que faz essa correlação, né? Está associando, porque deu um apagão, para quem não sabe, aqui no Sul não passou por isso, mas eu tive amigos que estavam apavorados, pessoal que tem empresa lá no Nordeste, e teve um prejuízo grande lá. E vamos ver o valor dessa energia da Venezuela, né? E aí ficou um tempo, o Norte e o Nordeste todo ficou sem luz, teve um apagão essa semana, e aí, em seguida, o governo anunciou o quê? Para não ter mais problema de apagão, nós vamos passar a comprar energia da Venezuela. Mas tá logo da Venezuela, que coincidência, né? Culparam a privatização da Eletrobras. E detalhe, a Venezuela faz anos que Roraima, Boa Vista, a capital de Roraima, eu estive lá e sei da realidade. Eles funcionam, você imagina isso, uma capital nacional que funciona com gerador. Então, é uma coisa gigante, é uma mini cidade, motores, tamanhos de prédio, movidos a óleo diesel, é aquilo que gera energia de praticamente toda Boa Vista, de toda Boa Vista e cidades vizinhas. O Leão não chegou lá, Leão. Porque a energia do Leão que sairia de Manaus, ela não chega até lá em cima, no extremo norte de Boa Vista. E nunca houve interesse político, enfim, sei lá, para colocar esse Leão nas terras indígenas, porque não pode, né? Teoricamente, os índios não autorizam, enfim. E fica essa novela. Agora, para trazer a energia da Venezuela, existe, então, vontade política para criar essa linha, porque vai ter que fazer esse leão agora, né? Então, tudo isso soa muito estranho. Mas, Ronaldo, é importante a gente também falar aqui rapidamente, nós estamos com 6 minutos aqui. Essa semana houve muita coisa referente às joias que o presidente Bolsonaro ganhou de presente. Aí, o tenente-coronel Mauro Cid ia realmente falar, ia abrir a boca. O hacker da Lava Jato que deu um tiro no pé foi com o advogado que fez o L para lá. A Polícia Federal pegou não sei quantas, quase horas de conversa dele com a Manuela antes de ir depor, com a Manuela Dávila, antes de depor. E aí depois respondeu só as perguntas da esquerda e as perguntas da direita não respondeu. Mas aí tem uma coisa que a gente tem que analisar. A mídia, ela joga o holofote naquilo que interessa. Então, quando o cara está falando aquilo que ataca o Bolsonaro, a mídia joga o holofote. Quando ele é pego na mentira, a narrativa cai por terra, aí a mídia se cala. Então, assim, primeiro, é óbvio que há um movimento orquestrado, né, da velha mídia para derrubar a popularidade do Bolsonaro. E tem outra coisa por trás. Por que a mídia está todo mundo batendo, procurando prender o Bolsonaro, arrumar uma mídia, sei lá, órgãos, elementos do governo querem prender o Bolsonaro? Tem uma outra coisa por trás disso. Qual é a necessidade que esse pessoal tem de estar expondo o Bolsonaro o tempo inteiro? É porque o atual governo, no meu entendimento, não tem o que mostrar. Exato. Então, se ele ficar calado, as pessoas vão começar a perceber... Eles querem desmoralizar a direita também. Também. E também encobrir a sua inépcia, né? Não, e aquilo que a gente falou aqui no início, né? A gente... o receio das eleições municipais, porque é público e notório que onde tanto o presidente Bolsonaro como Michele Bolsonaro chegam é multidões. Então, eles querem também tirá-lo de cena para fazer esse trabalho nas bases. E assim, só para a gente deixar bem sucinto, mesmo que houvesse essa questão das joias, que está tudo caindo por terra, né? Digamos que agora fecharam só no Rolex. Agora o Rolex é o problema. Enquanto a gente está falando do Rolex, as estatais aí começaram a dar prejuízo a rodo, né? Bilionários. Voltaram a dar prejuízo a rodo enquanto a gente está debatendo o Rolex. Isso daí jamais é razão para crime. Para crime que eu digo prender, de prisão, né?
Aí, para vocês verem assim, ó, o Tenente Coronel Mauro Cid está preso, prisão preventiva, por causa do cartão de vacina. Aí vocês avaliam. Agora, recentemente, o STF liberou lá uma traficante para ficar em casa cuidando dos filhos. O Sérgio Cabral está solto. Então, para a gente ter uma noção. Aí o Mauro Cid está preso por causa de um cartão de vacina. Sabe o que estão entendendo, Alexandre? Da venda do Rolex. A mídia, muitos juristas estão entendendo que essa prisão dele é tortura. É para obrigá-lo a fazer uma delação. Eu vou te mandar preso até tu falar. Isso não pode. 2 pesos, 2 medidas. Não pode. Outra coisa, os juristas com consenso que diz o seguinte, essa situação das joias do Rolex não é crime de peculato. Por quê? Primeiro, são coisas personalíssimas, está na Constituição. São itens personalíssimos, que é de propriedade daquele que recebeu o presente. Segundo, aquilo não foi incorporado ao patrimônio da União, então não é peculato. Só é peculato desvio de bens, dinheiro ou patrimônio da União. Só para nós exemplificar. O roubo do crucifixo, que foi um roubo que o Lula fez, que levou o crucifixo... É peculato. Aquele é peculato, que não foi discutido. Se você não sabe, é um crucifixo antigo, lá da época da coroa, enfim, que estava lá, que não foi presente dele, que foi surrupiado. Inclusive, o TCU pediu as abotoaduras de Dom Pedro também de volta, porque tinham ido também para lá. E ele mesmo disse que foram 11 containers de presente. Certo? Que com certeza nesses 11 containers, muitos não foram relacionados. E que estão até hoje lá no cofre do Banco do Brasil guardados. Então, gente, é importante que a gente possa ter essa compreensão. Vocês todos devem ter imaginado, a Xuxa voltou a fazer propaganda, receber dinheiro do governo federal, os artistas aí voltaram a fazer propaganda do governo federal, a mídia passou a ganhar muito dinheiro, existe corte de 300 milhões na educação, em torno de 500 milhões na saúde e, digamos, uma enxurrada de dinheiro ali para divulgação das mídias sociais, mais de 200 milhões de reais do senhor Luiz Inácio. Então é disso que nós estamos tratando, gente. É disso que nós, infelizmente, o Brasil está no meio de um processo triste, vergonhoso e que, infelizmente, a mídia chapa branca tem mostrado uma outra realidade para a população brasileira e por isso a importância do nosso programa aqui em Alegrete para a gente trazer a realidade dos fatos para todos nós aqui. Então, um bom sábado, muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco, nossos ouvintes, nossos colaboradores, patrocinadores, e contem sempre conosco e um abençoado domingo a todas as famílias do Rio Grande do Brasil. Um grande abraço a todos e nós acreditamos em Deus e a verdade um dia vai aparecer. Forte abraço, bom fim de semana. Fé em Deus. Bom.